o estado de exceção e o estado de direito. A gente mistura a legalidade e o que está fora da legalidade. Então, a metade do jornal é tudo aquilo que faz parte, que a legalidade cobre, né, nos resguarda nosso direito. E o estado de exceção vem para falar sobre os assuntos que estão à margem da sociedade. Então, é isso que a gente quer evidenciar, né? E esse projeto Direito na Comédia, o conhecimento aprendido na alegria contagiante da arte, vem também com aquela proposta de utilizar o samba e outras plataformas da cultura popular para estimular o desenvolvimento do ensino diferente. Então, vocês em breve, agora, amanhã já vai estar no site o próximo projeto Samba no Pé, Direito na Cabeça, que acontece agora em junho. E também, semana que vem, acontece com a professora Maria Berenice Dias e a Denise Bruno, a alienação parental por trás do olho mágico. Eu vou pegar a minha colinha e vou fazer a chamada oficial já para quem vai assistir na internet. E agradecendo a todos vocês, o livro de presença está passando, agradecendo a Livraria Saraiva, o Pedro, que faz parte da produção aqui também. Oficialmente, então, começando o projeto Desmitificando Direito, nós estamos no mês de junho. E com muita alegria eu estou com o professor Cristiano Heine Schmidt. É isso mesmo? Pronunciei certo. Nós vamos abordar hoje os cadastros negativos e positivos de consumidores. E o professor, ele é advogado, doutorando e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul e do Conselho de Defesa do Consumidor do município de Porto Alegre, diretor de eventos do Instituto Brasilcom, professor de Direito da graduação e pós-graduação do Centro Universitário Rita dos Reis e da pós-graduação da Unicinos e do IDC, Instituto de Desenvolvimento Cultural. Ele é autor desse livro aqui, Cláusulas Abusivas das Relações de Consumo, que tem o prefácio da professora Cláudia Lima Marques e está na 3ª edição. Então, eu acredito que tem aqui na livraria o livro para quem quiser adquirir e depois pegar um autógrafo do professor. Eu agradeço muito a presença de vocês. Esse espaço ele tem esse objetivo de desmitificar o direito, aproximar, e a gente, no ambiente informal, está falando sobre o direito de uma maneira diferente. Hoje é um dia chuvoso aqui em Porto Alegre, então vocês estão de parabéns por estarem aqui. Quero passar a palavra de imediato para o professor, agradecendo o professor por também estar essa noite aqui compartilhando conhecimento. Está passando o livro de presença. Ao final da palestra, entrega dos certificados mediante assinatura do livro e identidade. Vamos fazer também o sorteio de 3 livros. Muito obrigada pela atenção de vocês e agora quero desfrutar desse momento, agora de escutar o professor tanto quanto vocês. Obrigada. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo convite, Carmela. Carmela é uma ativista do direito e responsável pela edição do jornal Estado de Direito, que cada vez mais é uma revista jurídica, concatenando uma diversidade de temas do meio jurídico muito grande e sempre, enfim, incentivando a busca por maiores conhecimentos dentro da área do direito. Eu agradeço também a Livraria Saraiva pelo espaço cedido e, enfim, com muita satisfação, compartilho desse momento com os senhores acerca de um tema bastante em evidência e que afeta a todos, e que é a questão dos cadastros de crédito. Hoje nós vivemos uma realidade mais intensa do que o que sempre prevalecia, que eram os chamados cadastros negativos de crédito. Hoje nós vivemos a realidade do cadastro positivo de crédito, ou melhor, cadastro positivo de consumidores. A priori, a ideia que nós temos desse tipo de banco de dados é que eles vão estar prospectando uma espécie de devassa dentro da vida econômica pregressa do indivíduo, e esses dados pessoais vão estar sendo compartilhados de uma forma pouco segura, a meu ver, entre empresas de setores variados, e vão servir então para a descoberta de elementos outros que não só o histórico de adimplência do indivíduo, mas também elementos outros que venham apontar hábitos de consumo.
Na verdade, nós já somos uma espécie de vítimas ou cobaias desse tipo de prática, e nós podemos mensurar isto a partir daquilo que nos chega. Se os senhores pararem para analisar qual é a qualidade do spam que lhes é remetido, qual é a qualidade, o conteúdo da correspondência que lhes é enviado, nada é ofertado sem estar adequado, via de regra, a um hábito de consumo dos senhores e até mesmo da renda oferida pelos senhores. Tanto eu, como acredito que a grande maioria aqui, não recebe spam sobre anúncio de vendas de iates. Claro que não, porque isso é para um mercado bastante específico, mas aquilo que nos é ofertado está sistematicamente ligado à nossa possibilidade patrimonial. E a pergunta é, afinal de contas, como isto ocorre? Será que é por uma aleatoriedade de quem envia ou porque já existe um conhecimento prévio do nosso comportamento dentro do mercado? E o que o cadastro positivo vem a formar numa primeira análise? Eu não vejo, a curto e longo prazo, um benefício para aquele que tem seus dados nesses bancos, mas sim aqueles fornecedores que vão trocar informações acerca de um determinado indivíduo. Eu até hoje não soube, ou não me foi reportado, de alguém que me dissesse, olha, diante de uma contratação de crédito, a minha taxa de juros foi menor porque o meu nome estava num cadastro positivo. E assim a instituição pôde me conhecer mais e aí então me lançar pautas mais suaves quanto aos encargos que me são cobrados. Eu nunca vi uma informação nesses moldes. E eu não sei também se os senhores chegaram a experimentar alguma resposta nesse sentido. Pois bem, para avançarmos a essa ideia, cadastro positivos de crédito, que é algo que vai, enfim, acabar atingindo a todos nós, nós começamos inicialmente com a abordagem da ideia de proteção constitucional do consumidor. Por quê? A ideia de cadastros de crédito e bancos de dados de crédito, ela aparece numa lei específica, até quase que com exclusividade, e que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi a primeira norma a traçar algumas regras sobre a composição e uso dos chamados cadastros negativos de crédito e bancos de dados em geral. Quer dizer, como que o indivíduo tem seus dados lançados dentro de um cadastro, e se esse cadastro é negativo, qual é o tempo que ele tem para ser informado, e o que deve acontecer com o indivíduo que tem seus dados pessoais veiculados por esse cadastro. Será que ele tem que ser notificado previamente ou posteriormente? Como funciona isso? A operação do sistema é lançada pela primeira vez dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então a ideia de cadastros negativos e cadastros positivos está intimamente ligada ao consumidor. E para nós chegarmos à ideia de proteção do consumidor, nós temos que compreender primeiramente que se trata de um agente especial que encontra o quê? Respaldo de proteção dentro da Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, a defesa do consumidor aparece no artigo 32, aliás, aparece no inciso 32 do artigo 5º, e lá está dito que a defesa do consumidor é direito fundamental. Posteriormente, no artigo 170, que é o artigo que consagra que o sistema de produção brasileiro é o capitalista, porque ali ele defende e protege a livre iniciativa, ele diz o seguinte: a livre iniciativa pode ocorrer e até salutar que ocorra, já que o sistema é capitalista, mas deve observar alguns princípios, entre eles a defesa do consumidor. Nós temos também a própria defesa do consumidor como um reflexo de uma cláusula que aparece no primeiro artigo da Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, onde se diz o quê? Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a proteção da dignidade da pessoa humana. E nós temos também previsão do lançamento, da edição do Código de Defesa do Consumidor nessa mesma Constituição de 88, porque lá no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estava dito que a partir do momento em que for editada a Constituição, isto é 5 de outubro de 1988, o legislador teria 120 dias para fazer um Código de Defesa do Consumidor. Como todo trabalho legislativo no Brasil parece que ele transpassa por uma certa burocracia,
o que era para ser 120 dias se transformou num período maior, porque o Código de Defesa do Consumidor só passou a ter eficácia e vigência no ano de 91. Foi editado em 90, mas só passou a valer em 91. Bom, por que existe, afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor? Bom, a primeira ideia que surge da proteção desse indivíduo nos remete para a década de 60. E talvez aquele ponto que inaugura o apelo da proteção do consumidor parta de um presidente americano, que foi inclusive assassinado, que era John Kennedy. Ele, no ano de 62, mandou uma mensagem ao Congresso americano dizendo: é importante proteger o consumidor. E é importante protegê-lo dentro do sistema legislativo, por quê? Porque ele é um agente vulnerável. E o que levou ele a mencionar essa vulnerabilidade do consumidor? Um medicamento que talvez os senhores já ouviram falar, que se chama de talidomida. A talidomida era indicado para gestantes para a evitação de enjoos. O que a talidomida gerou? Deformações em série em fetos que não poderiam mais ser corrigidas. Ele se mostrou que um medicamento extremamente desastroso para o usuário, acarretando deformidades insanáveis. E diante da descoberta dos problemas da talidomida, se entendeu que o consumidor é um sujeito vulnerável e o problema dele já começa no acesso ao produto e ao serviço. Porque se ele não for bem informado e adequadamente comunicado dos efeitos que cercam esse produto ou serviço, ele vai ter problema durante o uso, ou de imediato, ou alguns anos mais adiante, como ocorreu com a talidomida. E dentro dessa ideia, nós temos o primeiro princípio: o consumidor é vulnerável. É vulnerável dentro do mercado de consumo. E só para especificar o que seria a vulnerabilidade dele, que somos todos nós, eu trago 5 pontos ali enunciados no slide. E aí eu digo: o consumidor é vulnerável na publicidade? Sim, porque a publicidade ela acaba o quê? Invocando formas de satisfação a partir do acesso a bens e serviços. Vários bens que nós consumimos não estão ligados à satisfação de necessidades de subsistência, mas sim de até inclusão social. Para fugir de uma pecha de que o indivíduo é pobre ou de poucos recursos, ele acaba se endividando na aquisição de produtos ou serviços porque ele é instigado por uma publicidade agressiva. O consumidor é um vulnerável técnico profissional. Sim, quando ele compra um produto, principalmente esses ligados à área de tecnologia, ele não tem a menor ideia do que compõe esse produto. Inclusive, alguns vêm até taxados com uma marca dizendo que, caso seja aberto este lacre, é perdida a garantia. Então ele é um indivíduo que compra com base na confiança. Ele confia em marcas e espera que elas possam satisfazer a sua expectativa. Ele também é vulnerável juridicamente, pois a maior parte dos contratos que nós celebramos hoje em dia são contratos de adesão. Eles já vêm pré-elaborados pelo fornecedor. E o fornecedor lança nesses contratos aquilo que, num primeiro momento, vem a garantir a sua posição jurídica. E, no segundo momento, passa a pensar em consumidor. E, não bastando já a contratação de um corpo jurídico especializado para a confecção de um contrato unilateral, caso haja uma discussão judicial, os grandes fornecedores têm o quê? Vários escritórios de advocacia à sua disposição para a luta judicial em qualquer cartório, em qualquer vara judicial do Brasil, em qualquer localidade. E então eles são o quê? Fornecedores são litigantes habituais, eles estão acostumados ao conflito. O consumidor, como tal, quando entrar em juízo, talvez tenha 1, ou 2, ou 3 ações durante o período de sua vida. Ele é um litigante eventual. E essa eventualidade mostra o quê? A sua vulnerabilidade. Bom, sem contar também a vulnerabilidade política e legislativa. Qual é o lobby que os consumidores têm junto ao Congresso Nacional para aprovação de uma norma que venha lhes beneficiar? Nenhum, até porque a cultura de construção de associações é muito tênue no Brasil.
Não há uma profusão nesse sentido, uma educação social que planeje, então, a proteção de consumidores. E o que acontece? Dentro da parte de fornecedores, há já uma implementação para a construção desse tipo de norma, ou seja, leis que venham a proteger esses grandes grupos financeiros. Exemplo disto é a própria lei que está viabilizando o cadastro positivo de crédito. É uma lei que surge da pressão do quê? Daqueles que se servem desses bancos de dados. E além disso, além do grupo de fornecedores que vai acessar esses bancos de dados, está em disputa também os gestores desses bancos de dados, porque o fornecimento desse tipo de informação não é gratuito. Essas empresas, elas não são construídas para praticar o quê? Atos de generosidade no mercado. Elas cobram pelo acesso e recebem muito no retorno na administração desse banco de dados. Então, para ambos os lados, fornecedores e gestores, há uma lucratividade muito grande nesse tipo de operação. Bom, a questão de cadastros de crédito está intimamente ligada a quê? A cobrança de dívidas. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma perspectiva que nenhuma outra lei defere, e que é a ideia de parâmetros mínimos para a cobrança de dívidas, diferenciando de práticas do passado em que o vexame, a coação e a exposição eram utilizados como forma de forçação de um indivíduo ao pagamento de uma determinada dívida. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse tipo de ilustração, ele foi moldado em cima de uma norma americana, que é o Fair Debt Collection Practices Act, que vem então a inspirar a construção dela e evitar o que? Aquela exposição demasiada do consumidor na cobrança de um determinado débito. E aqui nós temos que entender o quê? Que justamente quando o indivíduo não deve um determinado débito e é cadastrado num Serasa ou num SPC, ele passa imediatamente a ter direito a quê? A uma reparação por danos morais. E essa prática acaba sendo utilizada justamente como coação. Por quê? Porque num cadastro negativo, o indivíduo fica alijado do convívio econômico. Ele não consegue obter cartão de crédito, ele não consegue abrir conta no banco, ele não consegue usar cheque no mercado, seja para comprar alimentos, medicamentos, etc, etc. Bom, nós não podemos ter, entre as perspectivas de cobrança do consumidor, por exemplo, a exposição perante terceiros. O que nós temos aqui em termos de caso julgado, passando pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Um dano moral sendo concedido a um indivíduo que, já tendo pago uma dívida, ainda assim se viu exposto a uma cobrança pública, porque o seu credor, dentro de um débito oriundo de relação de consumo, foi até o seu trabalho e falou para o porteiro do empregador deste consumidor: estou aqui para cobrar a dívida do fulano. Quer dizer, e esse tipo de meio, este vexame, esta humilhação não é aceitável. Não é aceitável também a interferência no trabalho, no descanso ou no lazer. Eu posso até pensar que um consumidor receba uma ligação de um determinado credor exigindo-lhe o pagamento de uma dívida em aberto, desde que não se identifique como atitude de cobrança, e desde que não faça isso repetidamente, de forma que venha afetar a própria produção desse nosso consumidor, causando-lhes algumas patologias ou até algum sofrimento psicológico. Também não vamos aceitar que essas cobranças sejam feitas tarde, à noite, quando o consumidor já se encontra em casa, no âmbito familiar, que isto também não ocorra durante o fim de semana. Mande cartas para ele, mande até e-mails, deixe isto para uma estrutura privada, para uma estrutura íntima da qual participa esse consumidor, não exponha ele ao ridículo e não leve ele ao quê? Ao desgaste emocional. Também não é incomum a exigência de pagamentos de encargos não solicitados.
Isto aqui no nosso exemplo envolve uma conta de telefonia móvel. O que acontece? Muitas vezes em faturas de cobrança de serviços públicos são lançados alguns pequenos valores, 1, 2, 3, 10 reais, que num primeiro momento passam desapercebidos. O que acontece? No momento em que o consumidor paga por algo que não era exigível ou por algo que não era devido, ele passa a ter direito ao que nós chamamos de repetição de indébito. Ele tem direito a receber aquilo que ele pagou em dobro. Ou seja, o legislador que construiu o CDC previu que, na exigência de uma conta indevida, há uma multa, há um castigo sobre esse fornecedor, que então deve restituir dobrado aquilo que foi cobrado indevidamente. Bom, traçados alguns parâmetros sobre a vulnerabilidade do nosso agente consumidor, que usufrui então dessa fragilidade dentro do mercado, já diagnosticando algumas pautas mínimas para a cobrança de débitos, já especificando que ele não pode ser submetido a vexame, humilhação ou pressão psicológica, nós adentramos no quê? No regime dos cadastros negativos e positivos de crédito. Esta matéria ela vem especificada quase como de forma exclusiva, pela primeira vez dentro do CDC, e ela acaba gerando o quê? Ela acaba denunciando um conflito de valores constitucionais. Toda vez que eu monto um banco de dados ou um cadastro, seja negativo ou positivo, eu estou evidenciando um conflito de valores constitucionais. Por quê? Porque na Constituição Federal, depois eu vou anunciar os incisos do artigo 5º, está dito que o indivíduo deve ter preservada como direito fundamental a sua vida privada, a sua intimidade, a sua particularidade. No momento em que eu vou para um cadastro negativo, o que acontece? Potencialmente o Brasil inteiro pode consultar uma informação sobre a minha pessoa e eu posso então estar sendo veiculado em todo o território nacional como um caloteiro. Quer dizer, maior devassa sobre a vida privada inexiste. Todo mundo vai saber o quê? Que eu sou um devedor de um determinado montante. Seja 1, 2, 10 reais, enfim, isto vai ser de acesso público. E o que acontece? Por que nós permitimos, afinal de contas, que exista um cadastro? Bom, primeiramente, a inclusão no cadastro negativo, ela envolve o quê? O inadimplemento de um débito. A origem desse débito está ligada a um crédito. Alguém cedeu algum valor para uma pessoa e essa pessoa, no vencimento, não quitou esse montante. O que acontece? É justo que o mercado fique tomando conhecimento desta situação, uma vez que todo aquele que se intitula credor é alguém que etimologicamente crê. Credor é o indivíduo que crê que será pago pelo dinheiro cedido. Crendo que será pago pelo dinheiro cedido, ele não concede esse valor por uma generosidade. Ele concede o valor pautado numa ideia de segurança. E quanto mais eu conheço uma pessoa, maior segurança eu tenho em emprestar dinheiro a ela, porque eu vou saber, vou ter uma certeza muito grande, que ao final ela vai quitar com o seu débito e satisfazer o meu crédito. Existem linhas de financiamento, que são os chamados créditos consignados. Essas, por sua vez, poderiam ter taxa de juros bastante pequenas ou mínimas, pois são linhas que não representam o que? Risco. Quem pode cobrar sobre o salário de alguém e sobre a aposentadoria, tem a certeza de que no final da operação vai receber tudo aquilo que emprestou. Agora, se não há o que? Um vínculo, uma garantia mais sólida de pagamento de um crédito cedido, eu tenho então que buscar informações sobre um determinado indivíduo. E o crédito é importante para o desenvolvimento social da nação, para o desenvolvimento econômico do país, e nós temos então que municiar os fornecedores acerca de algumas informações sobre aqueles que recebem crédito. Então nós temos o conflito: direito à informação do fornecedor que fornece o crédito e direito à privacidade do consumidor que tem seus dados pessoais incluídos num banco de dados. A partir do momento em que eu tenho uma lei que regulamenta cadastros negativos de crédito e cadastros positivos de crédito, não é o fator
não é a proteção do consumidor que está tendo privilégio neste caso, mas sim o outro lado. O juízo de ponderação foi feito e um dos lados, então, recebeu a tutela. Bom, nós temos, dentro da ótica de cadastros de crédito e bancos de dados, nós temos uma primeira configuração que nós podemos chamar de cadastros de consumo e que, na verdade, funcionam no âmbito específico de um determinado fornecedor e que não são, na verdade, estruturas vocacionadas enfim, a troca de informações negativas ou positivas de um indivíduo, mas sim um banco de dados que esse próprio fornecedor administra de forma que viabilize o quê? O envio de informações com promoções e ofertas para um determinado indivíduo que sistematicamente é um cliente habitual de uma determinada loja. Nesse tipo de situação, a origem da informação é o próprio consumidor. Ele alimenta o banco de dados do fornecedor e esse fornecedor, enfim, é quem acaba guardando para si essas informações. E, por sinal, ele não tem vontade nenhuma em trocar com a concorrência. Por quê? Porque ele não quer perder, então, a sua clientela. Mas existe uma outra forma de captação de informações pessoais que nós vamos chamar de bancos de dados. Esses bancos de dados é que podem vir, então, a se transformar em cadastros negativos ou cadastros positivos. Diz ali o artigo 43, parágrafo 4º do CDC, que as entidades gestoras desses bancos de dados são equiparadas a entidades de caráter público. E dentro desses bancos de dados, a fonte da informação são fornecedores, em geral, que têm um histórico de adimplemento acerca de um determinado indivíduo. E são esses fornecedores que alimentam o quê? Alimentam o gestor do banco de dados. Ou seja, como é que o Serasa e o SPC ficam descobrindo que um determinado consumidor é inadimplente? Porque esse consumidor, não tendo pago uma dívida frente ao fornecedor A, B ou C, vai ter o quê? Esses fornecedores mandando esta informação para o SPC ou para o Serasa. O SPC ou o Serasa vão arquivar esta informação e vão repassá-la para quem? Para todos os demais fornecedores que vierem a consultar o nome dessa pessoa. E se essa pessoa estiver com crédito impago na praça, estes bancos de dados, SPC ou Serasa, vão estar então reportando esta comunicação e dizendo que o indivíduo tal, frente ao fornecedor X, tem um débito de 20, de 100, de R$1.000 em aberto, já faz o quê? 1, 2 ou 3 anos. Como é que começa o sistema de banco de dados? No início nós tínhamos esta atividade também sendo feita por fornecedores e não um gestor de bancos de dados, mas isso acabava gerando o quê? A necessidade de contratação de um número muito expressivo de funcionários só para manter a operação do banco de dados e, além disso, tinha-se nisso uma atividade não profissional que acabava se tornando complexa para esse fornecedor. Em 1955, em Porto Alegre, é gerado o primeiro banco de dados que levou o nome então de SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e ficou sendo gerido por quem? Pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Hoje existe uma variedade muito grande de SPCs que são administrados ou por CDLs em nível regional ou em nível municipal. E elas então controlam a captação desses dados e trocam entre si os registros, principalmente negativos, sobre um determinado indivíduo. Há pouco tempo, o SPC resolveu justamente expandir seus serviços e do negativo partiu para a administração de cadastro positivo. Só que esse cadastro positivo, sendo colocado em prática no ano de 2009, já lhe gerou uma dor de cabeça. Por quê? Porque hoje nós já temos jurisprudência, não porque foi o primeiro caso, mas um precedente do Tribunal de Justiça que lançou, pelo fato de estar sendo manipulado um cadastro positivo de um indivíduo, lançou sobre a CDL uma indenização, um dever de reparação por danos morais
de 20 mil reais. E ainda amarrou junto à CDL a responsabilidade do fornecedor que tratava com o consumidor. E esse, que era a companhia Zafari, acabou então sendo condenado a 10 mil reais. Quer dizer, hoje uma inscrição indevida em cadastro negativo não supera a margem dos 10 mil reais. E o indivíduo incluído num cadastro positivo está saindo do Tribunal de Justiça com uma indenização de 30 mil reais. Não posso dizer que esta demanda tenha finalizado aí. Por quê? Porque tanto o Zafari quanto a CDL estão tentando a rediscussão da matéria junto ao Superior Tribunal de Justiça via recurso especial. Ou seja, não está findo ainda o processo. Podemos imaginar que existe ainda uma terceira opinião se estruturando sobre o mesmo, o que vai se estruturar. Mas até lá está valendo o quê? A sentença e o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça confirma que tanto a CDL quanto o Zafari devem pagar pelo dano moral pelo uso dos dados de um indivíduo junto a um cadastro positivo. Bom. Só aqui para os senhores verem os dispositivos que estão em confronto. Quando nós temos a montagem de um cadastro negativo ou positivo de crédito, o artigo 5º, que é o artigo modelo dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, diz lá no inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. No artigo 5º, inciso 5º, está dito que é assegurado o direito de resposta, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Nós temos também ali o artigo 1º, inciso 3º, que traz que, dentro da ideia de Estado democrático de direito, nós temos como fundamento a dignidade da pessoa humana. E proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem é um reflexo da proteção da dignidade da pessoa humana. E esses aspectos são colocados de lado para a cessão da operação de cadastro de crédito negativo e positivo. Por quê? Porque é essencial para quem fornece crédito ter acesso a algumas informações daquele que está recebendo. Sobre os cadastros negativos. O artigo 43 do CDC, ele traz pautas mínimas que devem ser observados por aquele fornecedor, por aquela empresa que quer colocar o nome de alguém num cadastro negativo. Os cadastros negativos mais presentes no nosso cotidiano são dois que eu já falei, que é o Serasa, Centralização de Serviços Bancários, e o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Serasa, em geral, é utilizado mais por instituições financeiras. Então, débitos abertos com instituições financeiras vão para o Serasa. Débitos protestados em tabelionatos de notas são comunicados ao Serasa. E o SPC? O SPC é para o comércio em geral. Não há um limitador pela área de atuação, mas há preferências. Bancos preferem Serasa e o comércio em geral prefere os SPCs, que são administrados pelas CDLs, Câmaras de Dirigentes Lojistas. Diz ali o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Aí nós vamos pensar o seguinte: e se eu fui incluído no SPC e no Serasa por uma dívida, mas eu nunca recebi um comunicado de que isto iria acontecer? Quer dizer, eu não tive nem a oportunidade de, sendo comunicado de um débito em aberto, ir lá e quitar esse débito. Porque pode acontecer também não só o desejo de quitação, mas pode acontecer de ter havido uma manipulação fraudulenta dos meus dados, e com isso alguém consegue abrir conta num banco, ou consegue um cartão de crédito, ou faz uma conta telefônica, e efetivamente o nome e o CPF que irão para o SPC e para o Serasa são os meus, porque meus dados foram manipulados indevidamente. E eu nunca vou saber que lá eles irão, por quê? Porque os dados do meu endereço residencial são falsos. Eu só sei que o meu nome está incluído quando eu for fazer uma compra no comércio, for passar um cartão de crédito ou cheque, e a moça, o atendente, vai me dizer: não posso receber seu cheque ou cartão de crédito porque o senhor está no SPC ou no Serasa. O que acontece?
deve haver a comunicação prévia de que alguém será incluído. Só que, infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça tem dado uma interpretação diferenciada para o Código de Defesa do Consumidor e tem tornado a vida do nosso consumidor um pouco mais difícil acerca de alguns direitos que estariam presentes no próprio CDC. E hoje o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende o seguinte: se esse débito é legítimo e tu não foste comunicado, nada lhe será devido. Nada lhe será devido porque, afinal de contas, tu devias. Sim, mas eu não tive nem o tempo de reagir. Isso não interessa. Num caso já remoto, já não se aplica mais essa ideia. Se vocês verem o julgado que está ali no slide do Superior Tribunal de Justiça, o que advém do recurso especial 835.638/RS, eles concederam R$200 de danos morais para um consumidor que tinha uma dívida em aberto, mas que foi incluída sem a comunicação prévia de que seria aberto o cadastro negativo. Na verdade, dar R$200 para alguém de reparação é a mesma coisa que não dar nada. Não há a menor graça em buscar a cobrança desse montante. E hoje a orientação do STJ é: se a dívida é legítima e não houve a comunicação, não há direito à reparação. Outra, como é que nós fazemos essa comunicação se afinal nós queremos advertir o nosso consumidor sobre a inscrição negativa dele? Eu penso, se é para ser uma comunicação efetiva, isto deveria ir no mínimo via carta com aviso de recebimento. Por quê? Porque aí o fornecedor resguarda para si o comprovante de que remeteu. E aí nós temos o quê? Um consumidor que teria que provar que isto não chegou a ele, o que a assinatura no canhoto do AR não é dele. Mas o Superior Tribunal de Justiça aceita o quê? Que uma simples carta seja enviada. Isto não me traz nenhuma segurança de que efetivamente seja acertado o meu endereço e de que eu vá receber esta comunicação. Mas ele entende que, se eu tiver que exigir dos fornecedores ou dos arquivistas, bancos de dados, uma carta com aviso de recebimento, isto vai se tornar muito caro para o sistema. Então, carta simples é adequado. Outra, débitos prescritos. O prazo máximo de manutenção do nome de alguém num cadastro negativo é 5 anos. É o que consta do artigo 43 do CDC. Só que, se por acaso essa dívida prescrever, o que é prescrever? Prescrição é o tempo que uma dívida... prescrição é um fenômeno que ocorre quando escoado o tempo previsto na lei para a cobrança de um determinado débito. Quer dizer, o direito não socorre para aqueles que dormem. Todo direito, para ser invocado, via de regra, tem um tempo para ser cobrado. Se eu não cobrar dentro desse tempo que a lei prevê, meu débito está prescrito. Tem dívidas que, pela lei, prescrevem em menos de 5 anos. E se alguma dívida dessas for incluída num cadastro negativo, ela tem que ser baixada, mesmo que o prazo máximo de inscrição seja 5 anos. E se alguém se perguntar, mas essa minha dívida ela prescreve só daqui a 10 anos, só daqui a 15 anos. Não interessa. Dentro do cadastro negativo ela só fica 5 anos. E não passa disso. E por que não passa disso? Porque cadastro negativo não é punição eterna. Cadastro negativo é só para a retirada do indivíduo durante um certo período, até permitindo que ele possa voltar a se reestabilizar economicamente, para depois ele poder reingressar, porque quem está fora do ciclo econômico na sociedade pós-moderna atual não participa dela. Indivíduo sem crédito, infelizmente, é um indivíduo que tem o quê? Alguns dados, até como dignidade, bastante limitados em termos de aceitação na comunidade. Infelizmente, dentro do sistema capitalista elaborado como é o atual, as pessoas estão valendo mais pelo que têm do que pelo que são. E para valer pelo que tem que ter crédito. Inscrição concomitante. Imagine só, eu tive meu nome incluído no Serasa ou no SPC e essa dívida não é devida. E não sendo devida, eu ingresso com uma ação por danos morais, justamente cobrando do fornecedor esta inclusão que me taxa então de caloteiro
para o resto do Brasil. Todos que consultarem meu nome vão saber que eu estou com uma dívida em aberto, só que eu estou contra-atacando essa dívida. Ela não me é devida, eu não gerei ela. O que o STJ pensou novamente? Se existem duas dívidas inscritas e uma delas é ilegítima, essa que eu estou reclamando, mas já existe uma outra lá registrada que é devida. Bom, essa é legítima, realmente é um débito que eu não paguei, está lá anotado, mas a segunda não é. Na visão do Superior Tribunal de Justiça, eu não tenho nada a reclamar. Súmula 385, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvada o direito ao cancelamento. Quer dizer, então, que essa dívida ilegítima não vai me gerar uma reparação por danos morais, mas eu posso entrar com uma ação para retirar ela do cadastro. Aí eu fico pensando o seguinte: se eu já estava incluído num banco de dados por um débito em aberto, significa agora que eu perdi a minha honra, minha privacidade, minha vida privada, minha intimidade, e todo mundo que quiser pode fazer uma anotação negativa sobre a minha pessoa, porque afinal de contas eu já estou lá por um débito ilegítimo. E esse débito ilegítimo é o que dificulta a minha obtenção de crédito na praça, não aquele segundo propriamente. Eu acho que isso é bastante discutível. Eu até poderia pensar que o indivíduo que já tem um cadastro negativo não ganha a mesma coisa daquele que não detinha nada, mas que não saia dessa situação sem uma reparação. Por quê? Porque efetivamente uma inscrição não gera o perdimento de direitos fundamentais, como a honra e a intimidade. E a imagem também. E um último dado ainda sobre negativos: inscrição indevida, dever de reparação. Aliás, um penúltimo dado: discussão de débitos. Alguém que pretende entrar em juízo para discutir uma dívida, nessas chamadas ações revisionais de juros. O banco está me cobrando muito. O cartão de crédito está com juros de 10, 15% ao mês. Estratosférico. Vou entrar em juízo para discutir esse percentual. Se eu não estiver amparado por alguma orientação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, que ao final desse processo viesse permitir o quê? Ou o afastamento dessa dívida ou a redução substancial dela, eu nunca vou conseguir nessa ação judicial, ou praticamente não vou conseguir, uma liminar ou uma tutela antecipada que retire o meu nome do cadastro negativo enquanto a ação estiver em tramitação. Ou seja, praticamente eu não vou fazer uma ação revisional para discutir um débito que foi lançado, porque uma ação para se encerrar vai demorar de 2 a 3 ou 4 anos. E o que adianta eu lutar contra uma dívida existente judicialmente, se durante 3 ou 4 anos de tramitação da ação, meu nome continua incluído no cadastro negativo de crédito? É muito mais lógico eu tentar, então, ceder à pressão do fornecedor e, quem sabe, com ele, acordar alguma sistemática em que eu possa pagar um pouco, mas também tem o meu nome excluído. Em termos de reparações por débitos cadastrados indevidamente, seja por uso fraudulento de dados ou por cobrança de serviços e produtos que jamais foram solicitados, a jurisprudência dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul costuma variar entre 5 a 7 mil reais de reparação. É a média utilizada. Aqui nós temos um caso em que nós trazemos então um percentual de 7 mil reais por uma inclusão indevida em cadastro negativo por dívida inexistente. A vantagem é que, uma vez incluído num cadastro negativo, presume-se o sofrimento. Ou seja, para receber a reparação, basta o comprovante da inclusão do nome no cadastro negativo. Porque se entende que a inclusão num cadastro desses é um dano moral puro, chamado dano in re ipsa. Decorre do próprio fato. Ou seja, qualquer um que observar que alguém está com o nome incluído num cadastro negativo, sabe que essa pessoa está sofrendo, que essa pessoa está angustiada, que essa pessoa foi atentada na sua imagem, honra e privacidade. E não precisa se provar o quê? A extensão dessa dor. Isto já é presunção. Dentro das turmas recursais, aquelas
aquele órgão jurisdicional com competência de segunda instância dentro dos juizados especiais cíveis, que são abrangidos pela Lei 9.099, onde podem ser feitos pedidos de até 40 salários mínimos. Uma inclusão indevida em termos de turmas recursais pode alcançar até um montante de R$5.000 de reparação. Vantagem do procedimento do juizado especial cível: entre 1 a 1 ano e meio está encerrado tanto o primeiro quanto o segundo grau. Desvantagem frente ao procedimento comum, o do Código de Processo Civil, que nos remete para o Tribunal de Justiça. Nós temos que pensar de 2 a 3 anos até a finalização da ação. Para quem quer mais celeridade, é uma opção buscar, então, as turmas recursais e os juizados especiais cíveis. Cadastros positivos de crédito, já chegando, então, na parte final da exposição, mais para a parte final da exposição. Nós temos aqui alguns dados importantes sobre esta nova estrutura. A primeira dela é tentar decifrar se, afinal de contas, existe uma lei amparando o uso desse tipo de operação. Por quê? Temos aqui um marco, que é o projeto de lei 836, que era de 2003, e foi vetado pelo presidente Lula, foi vetado em 2010 pelo presidente Lula, porque ele considerava que não estavam claras as regras sobre o funcionamento do sistema do cadastro positivo. Para que servirá o cadastro positivo? Ele vai então fornecer um histórico de pagamentos de alguém, prevendo se ele se comporta adequadamente dentro do mercado. E isto poderia então gerar vantagens para esse indivíduo, toda vez que ele for tomar crédito, já que ele representa segurança por um bom histórico, então ele tem acesso a taxas menores. O que acontece? Esse projeto de lei foi vetado, mas antes já funcionava um cadastro positivo. Antes da conformação em norma, já havia operações nesse sentido. O que eles estão procurando é um reforço na legitimação. Em 30 de dezembro de 2010, praticamente como um dos últimos atos do presidente Lula, ele lança a medida provisória 518/10. Esta medida provisória é anunciada como responsável pela disciplina da formação em consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, não é dívidas em aberto, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para formação de histórico de crédito. O que acontece com essa medida provisória, que é um ato unipessoal do presidente? Ela tem que ser remetida para o Congresso. E o Congresso Nacional, no primeiro momento, tem 60 dias para apreciar essa medida provisória e transformá-la em lei. Esses 60 dias podem ser o quê? Duplicados. E aí, então, nós teríamos 120 dias para aprovação de uma determinada medida provisória pelo Congresso Nacional e transformação dessa medida como lei ordinária e valendo, então, já de modo perene dentro do sistema jurídico. O que acontece? O artigo 62 caput da Constituição Federal diz que o presidente pode lançar medidas provisórias com força de lei em caso de relevância e urgência. Minha primeira indagação: tinha relevância e urgência sistematizar via medida provisória um cadastro positivo? Se até então não foi feito, por que agora, de um dia para o outro, de um momento para o outro, se tornou essencial aprovar esse tipo de operação? Bom, com base nisso foi feita a medida provisória. E essa medida provisória, então, tinha, na verdade, 4 meses para ser convertida em lei, e a contagem começa com o início do ano legislativo, que era 2 de fevereiro de 2011. Pelas contas, ela teria até o final de maio para ser transformada em lei. O que acontece? Passando pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, essa medida provisória troca a sua nomenclatura e passa a se chamar de Projeto de Lei de Conversão número 12/11. E há uma alteração de alguns dispositivos da medida provisória. Isso faz com que esse projeto de lei de conversão que sai do Senado seja mandado para a presidente Dilma. E a presidente Dilma ela tem 15 dias para
ou sancionar esse projeto de lei e transformar, então, essa estrutura numa lei sobre cadastro positivo, ou, silenciando, automaticamente esse projeto de lei se transforma em lei ordinária. E o prazo dela, pelas minhas contas, colegas, era até 5 de junho. Se até lá ela não vetou o projeto de lei, se até lá ela não sancionou o projeto de lei, agora ele já tem essa validade e será promulgado pelo Senado Federal. Ou seja, o cadastro positivo, salvo alguma outra ideia, ele efetivamente já está valendo. E tanto já está valendo que está havendo mobilizações de entidades se propondo a trabalharem como gestoras do cadastro positivo, tendo em vista que o lucro que a operação traz pela concessão de dados pessoais de indivíduo para o comércio em geral, para que assim se possa descobrir toda a rotina econômica do cidadão que usa crédito ou acessa linhas de consumo. Bom, se já está valendo o tal do projeto de lei, se ele já é uma lei, vamos ver alguns detalhes dela. Artigo 4º do projeto de lei que sai do Senado Federal. A abertura de cadastro requer autorização prévia do potencial cadastrado, mediante consentimento informado por meio de assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada. Aqui vocês estão vendo que há um dever de informação muito grande e de comunicação do sistema para o qual o indivíduo está cedendo seus dados pessoais. Agora, com auxílio da minha inestimável assistente, ela me consegue um contrato recente de uma instituição que, ao meu ver, deveria dar o exemplo, justamente pelo vínculo que tem dentro do Estado brasileiro. E isso que os senhores veem, cláusula 4ª jogada dentro de um instrumento negocial para abertura de conta bancária. Fornecimento de dados cadastrais a empresas do conglomerado, Banco do Brasil, e empresas parceiras. Adesão, sim ou não? Isto é o que eles consideram como informação suficiente. Na verdade, não está informando nada. E eu não sei nem qual é o tipo de comunicação que será feita a partir dos dados pessoais meus que eu imprimi nesse instrumento. Aceita ou não aceita? A minha pergunta é, se eu não aceitar, vai ser celebrado o contrato que eu estou buscando com ele? Ou eu vou estar fora porque eu não atendo aos requisitos da instituição? São direitos do cadastrado, artigo 5º do projeto de lei de conversão. O acesso gratuito previsto poderá ser limitado pelo gestor até uma vez a cada 4 meses. Quer dizer, os dados pessoais são meus. Só que só a cada 4 meses eu tenho um acesso gratuito para saber o que é meu que está lá. Se eu quiser mais de um acesso, eu vou ter que pagar. E eu tenho certeza que vai ser lançado o pagamento, porque, enfim, isso gera todo o sistema operacional, o cadastro positivo. Interessante que no Código de Defesa do Consumidor, o parágrafo 3º do artigo 43, anuncia que sempre que encontrarem na exatidão nos seus dados e cadastros, o consumidor poderá pedir o quê? Uma revisão e até a amostragem desses elementos que constam dentro de um banco de dados dessa espécie. Artigo 14 do projeto de lei. As informações de adimplemento não poderão constar de bancos de dados por período superior a 15 anos. O cadastro negativo é 5 anos. Durante 15 anos, eles vão poder armazenar as informações pessoais dos senhores. 15 anos. É uma metade de uma vida econômica. Para jogar de formas pouco informadas. Primeira tentativa, ainda fora a margem, já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento, já recebi ali o aviso da Carmela, muito acertado. O caso do Credit Score. O caso do Credit Score começa então por uma sentença de primeira instância, aqui do juiz da Terceira Vara Civil do Foro Central, juiz Mauro Caum Gonçalves, e ele então condena, como eu já havia anunciado antes aos senhores, condena a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, porque ela, além do SPC, tem um sistema chamado Credit Score,
e condena a companhia Zafra e Bourbon porque a informação inicial partiu dele. O que é o credit score? A partir de dados de um indivíduo, ele lança um score, ele dá uma pontuação, e essa pontuação representa o quê? O risco que esse cidadão representa na obtenção de crédito. E o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma senhora que fazia uso do cartão Zafra e Bourbon. E esse cartão permite o quê? A realização de compras e pagamento no final do mês com envio de fatura. Há uma seção de crédito nesse sentido. Num dado momento, fazendo as suas compras, ela recebe a negativa dizendo que seu cartão estava bloqueado e que não seria lhe dado outro. E ela pergunta, por que se eu não estou inadimplente? Por que se o meu nome não está no SPC e no Serasa negativado? Ah, porque o SPC Score disse isso. Mas como assim? E que dados constam meus dentro desse cadastro? Aí eles informam que, segundo os registros do SPC Score, num dado momento ela tinha deixado de pagar 2 faturas no vencimento. Só que este pagamento atrasado dela não gerou inscrição em SPC e Serasa. Ela só atrasou. E diante do atraso ela pagou com multa, juros e correção. Pois bem, diante desse registro de uma inadimplência num passado remoto, não seria mais dado um novo cartão com linha de crédito para ela. Ela tenta descobrir mais dados e o Credit Score informa: não posso lhe informar, o registro é confidencial. Mas os dados são meus. Quer dizer, vocês guardam informações confidenciais sobre a minha pessoa e não me repassam ela e também não dizem como funciona a sistemática. Isto ficou muito evidente na sentença. Por isso eu sugiro a leitura dela a partir da consulta pelo número do processo, o número do acordo do TJRS, porque a sentença deixou muito claro justamente a falta de critérios e informação sobre o funcionamento e recolhimento de dados do histórico do indivíduo e composição de score dentro desse banco de dados. Condenou o Zafra pela ligação que tinha junto ao SPC Score por não saber informar o funcionamento do sistema. Condenou a CDL também por falta de informação e pelo uso indevido de dados não autorizados dessa cidadã. E isto, além disto, condenou também a CDL ao fornecimento de explicações claras e precisas sobre os critérios levados em consideração para efetuar a pontuação da consumidora, os motivos que levaram o sistema a avaliar negativamente ela, e também condenou ele a excluir os registros e cadastros mantidos em nome da autora e proibidas qualquer informações desabonatórias sobre ela. E aqui, na segunda instância, nós temos a confirmação da sentença e ainda a própria configuração da ideia de abuso de direito na manutenção de um banco de dados, muito pouco informativo, mexendo com informações pessoais, íntimas de um dado consumidor. Bom, eu vou me encerrando aqui então a palestra, Agradeço a presença de todos, agradeço ao convite da Carmela, ao convite do jornal Estado de Direito. Foi ótima a experiência, adorei estar aqui com os senhores. Faço votos para que possamos nos reunir em outros momentos para continuar debatendo assuntos da área da ciência jurídica. Meu obrigado a todos, foi uma satisfação. Eu quero agradecer, professor, e foi assim, tive muitas surpresas, algumas coisas por ter já trabalhado para o lado como estagiária dos bancos, né? Na época que eu fui estagiária em Direito, a gente via muitas essas ações assim, de repetição de débito e outros, e mesmo antes desse estágio, outro estágio que eu tive trabalhando também no escritório menor. Eu quero agradecer, professor, e agradecer a vocês também. Tem um público cativo do Tribunal de Justiça que eu valorizo muito, e a gente tem tido um pouco de problema, dificuldade de encaixar o horário, porque muitos colegas saem às 19 horas do tribunal. Até julho, a gente já está agendado os eventos para as 19 horas, mas eu vou conversar com a livraria para ver se a gente pode começar às 19h30,
daí vocês vão ter um pouco mais de tempo, espero que daí a gente não tenha atraso. Infelizmente eu não posso dar o certificado para mais de meia hora de atraso. Até 15 minutos é possível ter essa relevância. Então, peço a compreensão de vocês e desculpa aqueles que eu não posso fazer isso, porque se a gente abre exceção, independente do que seja, né, fica complicado. Temos alguns colegas com perguntas, nós temos 20 minutos ainda para pergunta, professor. E eu já cheguei aqui, mas eu gostaria de, enquanto eu vou identificando quem quer fazer a pergunta, que o senhor desse sua conclusão, enfim, porque eu sei que eu cheguei meio de surpresa avisando, então eu não quero deixar aqui esse espaço aqui para o senhor também dar a sua conclusão sobre esse tema, inclusive sobre essa decisão que está para sair e que vai sair um artigo sobre esse assunto no jornal agora na 31ª. Então eu vou identificar quem quer fazer a pergunta e passo por enquanto o microfone para o senhor fazer essa consideração. Bom, dentro das posturas que podemos tomar frente às normas, essa norma que está sendo gestada, está sendo gerada, a falta de debate com a população, a falta de informação sobre o que efetivamente importará a geração desse cadastro positivo. Hoje nós já temos um meio bastante intenso de certa forma, de violação na intimidade, que é a internet, principalmente nesses sites sociais. E este é mais um elemento que se avoluma nesse sentido, permitindo a troca de informações que vão representar uma devassa dentro da nossa vida econômica. Inclusive, eu não tenho a menor garantia de que não estejam sendo trocados dados sobre as minhas linhas de rendimento, sobre quanto eu ganho por mês, até porque isto se torna atrativo para determinados tipos de fornecedores, uma vez que aquilo que eles colocam no mercado é atrativo para o indivíduo com o meu perfil e com a renda que me é oferida. Então, na verdade, esses spams que muitas vezes nós recebemos, eles não são aleatórios, eles são um termômetro para mostrar o quê? Que os nossos dados já foram devassados. Dados pessoais já foram devassados. E os senhores podem até mensurar por épocas, porque as empresas em geral, operadoras de cartões de crédito, entre outras, eles sabem qual é o comportamento de consumo dos senhores em datas festivas como Natal, Páscoa, agora, Dia dos Namorados. Isso tudo vai sendo registrado anualmente pela fatura de cartão de vocês. Quer dizer, hoje a fatura de cartão de crédito, ela diz muito sobre o indivíduo, né? A gente fica sabendo muita coisa dele. E isso acaba o quê? Permitindo essa acessibilidade de uma forma pouco transparente. Pouco transparente e pouco segura. E eu acho que esta lei, ela tem pontos que entram em conflito com o CDC, principalmente o artigo 43. E aí eu acho que vale invocar que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma que foi redigida por ordem do Constituinte, por ordem do legislador que elaborou a Constituição Federal. Ele é uma norma que implementa um direito fundamental, então ele tem uma roupagem diferente. Ele não é uma norma ordinária qualquer. Ele também prevê ali que seja mantida a salvaguarda da dignidade do consumidor. E eu acho que uma norma posterior a ele não poderia diminuí-lo. Não nesse caráter, ela só poderia complementar. A menos que nós tivéssemos o quê? Uma emergência social, uma situação que justamente tivesse o caráter de urgência para a emissão de uma medida provisória. O que não é o caso. Até porque as notícias que nós temos é que a economia anda estabilizada e o acesso ao consumo é maior do que nunca, com cada vez mais indivíduos sendo incluídos na classe C. Parece que C é a classe que compra. Essa que tem a dignidade. Vou passar agora a palavra para os colegas. O primeiro que me pediu lá atrás, daí eu peço para o colega dizer o nome e se é advogado, se é estudante. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Diego, eu sou advogado. Tá? Eu quero fazer duas perguntas aqui bem práticas. A primeira é em relação ao cadastro dos ativentes, tá? O cadastro dos bons pagadores, né, que o senhor disse que está vigente, né? Pois bem, vou dar um caso prático. Eu sou bom pagador, tá? Tenho 33 anos, sou um bom pagador, então consta o meu nome nesse rol, os bons pagadores. Aí daqui a pouco
eu tenho uma inscrição indevida, digamos, por qualquer loja, não uma instituição financeira, mas uma loja que tem o seu cartão de crédito próprio, tá? Daí eu sou obrigado a entrar com uma medida liminar, uma ação, em que eu consigo a minha exclusão desse cadastro, após ganho definitivamente uma indenização por um dano moral, em ré ipsa, digamos. Eu quero saber como é que funciona, para mim, com essa inscrição indevida, nesse cadastro de bom pagador. Eu entro, eu saio desse cadastro e após entro, ou eu continuo aquele histórico de uma inscrição, e, por exemplo, é uma inscrição indevida para quem vai fazer uma pesquisa em relação ao meu nome. Vou falar sem o microfone mesmo. O que acontece? Dentro da ideia de cadastro negativo, o seu nome só poderia estar registrado pelo máximo de 5 anos. Dentro da ideia de operação de cadastro positivo, a lei está dizendo que eles podem contemplar informações em até 15 anos. O que acontece? Depois de 5 anos, um determinado banco de dados não poderia mais informar a outros fornecedores sobre aquele débito impago. Só que as experiências que se tem com cadastros positivos é que essa negativa do passado está se incorporando à vida pregressa do indivíduo. E este débito negativo que tu teve no passado, mesmo que isso já supere a barreira de 5 anos, vai ser computado no score que vai ser lançado sobre a tua pessoa. Ou seja, eu acho que nesse formato, o cadastro positivo, ele vai estar o quê? Transmitindo informações que pela lei já deveriam estar supridas. Então eu imagino que o indivíduo que ataque um cadastro negativo vai ter que também informar um positivo e se certificar que esse dado não vai aparecer em nenhum momento, já que o período de existência dele são 15 anos. Se é que não é mais também. Mesmo sendo indevida, o indivíduo, na verdade, vai ter que o quê? Construir seu dossiê para toda vez que for instigado por aquilo ali, provar que não é devido. Eu já vi em alguns cadastros do passado que mesmo informações de débito que não poderiam ser lançadas, porque já superado o prazo de 5 anos, estavam sendo computadas. Isso é um cadastro fornecido por uma empresa, banco de dados multinacional, que opera no Brasil. Ao final, estavam levando em conta esses débitos passados e isso estava sendo gerado para uma nota do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo representava 60%, 70% de desconfiança, de insegurança, porque no passado ele atrasou. E que foi o que aconteceu com essa consumidora. Ela nunca foi para a SPC e para o Serasa. Mas como é que eles sabem que ela atrasou o pagamento na data do vencimento em um dado momento, mesmo tendo adimplido essa conta? Não fica zerado, então, o cadastro? Na minha opinião, não fica zerado. Eu acho que não fica zerado. Posso fazer outra pergunta? É só... Eu preciso porque eu quero... O pessoal na internet vai querer saber da tua pergunta. Outra coisa, por exemplo, eu quero fazer um financiamento, tá, de um imóvel. Aí, nesse meio tempo, eu sou negativado por essa instituição financeira. Atrasei, mas na verdade paguei no dia seguinte, mas mesmo assim fui negativado. O que acontece? Passado esse tempo, eu quito esse financiamento, mas tive que entrar também com uma ação de reparação para sair o meu nome e também fui indenizado. O que eu quero saber? Se essa instituição financeira, digamos um banco já agora, ela pode me negar no futuro um serviço por eu ter ingressado com uma ação judicial contra ela. Ela está dentro da normalidade em me negar um serviço por eu ter ingressado com uma ação pelo qual ela me negativou indevidamente? Bom, vamos pensar o seguinte. O banco, ele exerce uma atividade comercial lucrativa. Então ele não está ali agindo de forma altruística. Quer dizer, não é todos aqueles que pedem crédito a um banco que terão direito a recebê-lo. Até porque a concessão de crédito reporta em risco. E um banco que cede créditos sem análise de risco, ele acaba gerando aí problemas de inadimplência muito elevados, como aconteceu no ano de 2008 com o sistema bancário americano, com o tal do subprime, onde havia concessão de créditos imobiliários para indivíduos que não tinham condições de quitá-los. Na verdade, o banco, então, ele não é obrigado a dar crédito para todos que recorrem a ele para tentar essa obtenção. No entanto, esses requisitos de limitação de cessão de crédito devem ser o quê? Transparentes e universais.
Eu não posso taxar o quê? Elementos específicos sobre condições de um determinado indivíduo. Quer dizer, eu não cedo crédito, por exemplo, de 20 mil reais para quem ganha menos de 3 mil. Isso é uma regra geral aplicável a todos. No caso, se tu entrou com uma ação revisional ou alguma ação para discutir uma dívida que eles estão te lançando e essa dívida é indevida, e isso tu consegue provar em juízo, eu entendo que o banco teria que te dar esse crédito porque ele não é obrigado a conceder linhas de risco, mas no caso o ilícito partiu dele. E todo banco ele funciona com o quê? Com autorização estatal. Então ele também oferece o quê? Um serviço público. E dentro da ótica de iniciativa privada dele está também a defesa do consumidor. No caso, se o teu pleito era legítimo, esse banco não tem como respaldar uma nova concessão, a menos que eu permita o quê? Permita a ideia de que esse banco só pratica abusos e só contrata com vítimas em potencial. Vou passar para os dois colegas, daí eu peço para dizer o nome e a profissão também. Ok, meu nome é Antônio da Silva Pedro, eu sou advogado. Existe no Banco Central, Bacen, já há muito tempo, um fator de risco em que a maioria das pessoas, quando buscam um crédito, tipo financiamento de um veículo, ele vai ser avaliado, né? Então, acho que é mais ou menos isso que o colega apresentou, que esteja mais ou menos ligado a esse fator de risco que cada pessoa tem quando vai buscar um crédito. Eu tenho uma situação real que ocorreu com a fusão do Banco Itaú Unibanco. Eu fui cliente, pessoa física, fui cliente do Unibanco, fiz uma ação revisional, ganhei essa ação a nível de primeiro, segundo grau, de STJ, e se encerrou com um pagamento apenas da custa proporcional, em que o banco pagou 60% e eu paguei 40% das custas. O processo foi encerrado completamente. Há algum tempo atrás eu fui financiar um veículo para o meu filho, em meu nome, e o banco me negou esse financiamento nas condições que ele propunha, através de propaganda, em razão desse problema com o Unibanco. Eu sou cliente do Itaú há mais de 20 anos e achei aquilo, né, uma restrição marrom. E depois disso eu fui me informar e parece que isso vem acontecendo de uma forma rotineira. Ou seja, eles estão tentando buscar aquilo que eles consideram como dívida e que não é dívida, como era o meu caso, mas que não se expõe. Me relate isso no papel, me apresente uma fatura. Não, nada disso é feito. Então existe essa outra condição que as entidades de crédito vêm usando, vêm manipulando, buscando mais lucro, mais lucratividade em casos perdidos. E todos os casos com mais de 5 anos, já com dívidas totalmente prescritas. Ok? Era isso. Também agradecendo a participação do colega e do outro lá atrás, que vem a contribuir com o debate. Bom, dois detalhes aí na mensagem do colega. O sistema de risco do Banco Central, esse sistema ele é chamado de SIS-Bacen. O SIS-Bacen ele é uma espécie de cadastro positivo, só que ele é limitado ao quê? A operação que está em aberto. Isso significa o quê? Todo indivíduo que tiver uma operação bancária até após um determinado montante, esta operação é informada para o Banco Central e vai para esse banco de dados chamado de SIS-Bacen. Toda vez que esse indivíduo voltar a tentar uma nova operação de crédito com instituições financeiras, elas, se acharem que é correto, se acharem que é necessário, vão recorrer ao Bacen, ao SIS-Bacen, e lá ele vai dizer, olha, o fulano tem uma operação de 30 parcelas de 3 mil reais com o Banco Itaú. Aí o Banco Santander, que está sendo invocado para uma nova concessão de crédito, pode pensar, eu vou deixar passar um pouco esse financiamento dele,
deixa ele avançar um pouco mais, deixa reduzir para 15, e aí ofereço uma nova linha de crédito, porque aí o meu risco é muito grande, já que com outro banco ele tem um montante em aberto, mas não inadimplido, apenas está em aberto. E dentro da outra ideia que o colega falou, teve uma ação, a ação foi ganha, foi resolvida a pendência com o Banco Itaú, né? Unibanco. E depois tentou uma linha de crédito com uma outra instituição financeira. Depois que houve a fusão, com o Real Santander. começou a aparecer lá na minha ficha no Itaú a restrição em razão do que eles consideram como um prejuízo que eu dei para o Unibanco, tentando buscá-lo, mas sem fornecer nada por escrito. Pois é, aí talvez não tiver, até deveria ser identificado se esse banco lançou como prejuízo tudo aquilo que ele imaginava receber e não pôde receber, porque judicialmente foi barrado, ou se ele está jogando lá o valor que ficou definitivo frente ao Poder Judiciário. Poderia ter um problema de contabilidade, mas não vamos entrar nesse mérito. A questão é, os bancos, algumas instituições financeiras usam sim de uma outra sistemática que nós chamamos de lista negra. Como é que eu consigo acessar e promover uma lista negra em nome de alguém? Todo indivíduo que vier tentar obter crédito comigo, eu pego o nome dele, entro no site do Tribunal de Justiça, vou ali, Foro de Porto Alegre, e toco o nome dele. Se aparecer uma informação dele disputando com um banco, e aí desimporta o que ele esteja postulando, eu já vou utilizar como argumento de que para esse eu não dou. Isto é ilegítimo, isto é ilegal, porque a pessoa que entra em juízo faz acesso a um direito fundamental, que é o acesso à jurisdição. Isto é sagrado em qualquer nação desenvolvida, isto consta de cartas internacionais de direitos humanos. E uma vez descoberto, teria que se tentar reagir. Claro que há uma dificuldade, porque toda esta operação não é registrada. Isso me lembra um caso de um outro colega, com quem eu trabalhei, uma época, em que ele não conseguiu ter acesso a uma linha de crédito frente a um banco que trabalhava com uma concessionária de veículos, sob o argumento de que ele era advogado de consumidores. Ele não tinha inscrição no SPC, ele não tinha inscrição no Serasa, ele tinha a renda que supria o valor da prestação do financiamento do veículo. E o vendedor da loja, muito constrangido, foi categórico. A instituição com quem nós trabalhamos não quis lhe dar crédito porque disse que o senhor é advogado de consumidor. E nós entramos em juízo, eles confessaram isso na contestação. A sentença primeira foi de improcedência, porque caiu num juízo muito ideologicamente muito identificado com bancos, mas no Tribunal de Justiça foi corrigido e lá foi dada uma reparação de 30 salários por danos morais. E eu disse para ele, isso é pouco pelo que fizeram, porque hoje é contigo, advogado, amanhã é o juiz e amanhã é o promotor, que tem uma ideia pró-social, pró-consumidor. Vamos para o STJ. Ele não queria. Ele se satisfaria com R$1.000, R$500. Ele só queria que ficasse identificado que ele, como advogado, advoga para quem ele quiser. Porque isso lhe garante a Constituição. Artigo 133. Eu vou deixar... Tem duas perguntas, daí nós vamos encerrar, fazer a entrega dos certificados. Eu gostaria de pedir para vocês, a gente faz sempre a foto ao final, então seria um prazer estar com vocês, tirar essa foto com o professor. E vou passar para as duas últimas perguntas, agradecendo a todo mundo aí que já participou. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou servidora pública federal, judiciário e estudante do tema. Fala mais perto. Tá. A minha pergunta é no sentido de que qual seria a função social que teria essa formação desse cadastro, no sentido da proteção do consumidor, na medida que ele me parece, da forma como está sendo construído, altamente discriminatório. Porque, basicamente, tu vai ter uma série de informações, tu pode ter, inclusive, coisas que tu está discutindo em juízo, né? E aí ele seria discriminatório nesse sentido. Quanto também à manipulação dos dados sensíveis. E também quanto à questão da experiência de que na Europa esse cadastro existe, mas ele visa também a construção, a proteção do consumidor. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso. Também muito importante a pergunta da colega.
Num primeiro momento, eu não vejo essa lei protegendo o consumidor propriamente. Na verdade, se criou barreiras para se tentar conter o avanço dos que se utilizarão do sistema de banco de dados positivos. Mas ela não é contemplativa do consumidor, ao meu ver. Enfim, eu não vejo grandes vantagens nela. Eu me pergunto, por exemplo, se um indivíduo que hoje tem 18 anos e está recebendo um cartão de crédito, um cheque, está abrindo uma conta bancária, como é que ele será taxado frente a esse cadastro positivo se até então o nível de operações dele é zero, a pontuação dele é zero? E porque ele tem 18 anos, ele sempre vai partir de uma taxa maior, porque ele não tem um histórico bom para apresentar e que pudesse viabilizar o quê? Um número menor em termos de valores que lhes são cobrados. Segundo, eu também não conheço, em termos de Brasil, não tenho notícias de alguém que tenha passado por essa experiência e pudesse certificar: olha, o meu nome, por estar no cadastro positivo, me permitiu viabilizar maiores linhas de crédito com taxas menores, com encargos mais sensíveis. Também não observei esse fator. Portanto, na verdade, é uma lei que ela está o quê? Contemplando o sistema financeiro dentro daquela ideia do confronto de valores constitucionais. Existe, de um lado, a proteção à privacidade, intimidade e dignidade do consumidor, mas existe o lado também constitucional da proteção à livre iniciativa da concessão de crédito, que é um fator importante para o desenvolvimento nacional. Hoje em dia, mais do que nunca, porque nós estamos completamente na mão do crédito, e esse acesso da classe C tem sido feito com base na concessão de crédito. Então, num primeiro momento, dentro do texto que é demonstrado, eu vejo ela beneficiando somente um dos lados. Não vejo o reverso. Agora, acho interessante fazer o estudo comparado com a normatividade presente na União Europeia, porque justamente lá a filosofia é diferente. E não existem taxas de juros tão elevadas lá quanto se cobra no Brasil. Vou passar para outra colega e depois o senhor diz o seu e-mail para contato quando passar o microfone. Boa noite. Meu nome é Micheline, sou acadêmica de Direito. Você acredita que haveria alguma mudança para melhor se a carta de aviso de SPC e Serasa tivessem o AR? Eu não sei se alteraria totalmente o sistema, mas eu acho que daria maior segurança para quem recebe o comunicado de que seu nome será incluído num cadastro negativo. Porque hoje, na visão do STJ, é suficiente o envio da correspondência simples. E dentro da disputa judicial, que nós temos experiência, o registro da correspondência simples sequer consta como envio para o nome da pessoa. Consta que um lote de correspondências foi enviado num mês X, num dia X, e que isso supostamente contemplou a pessoa. Mas eu não tenho garantia de que efetivamente foi recebido. Aí eu penso o seguinte: quando o indivíduo é citado judicialmente, quando o indivíduo é acionado judicialmente, ele é citado dentro de um procedimento formal que faz parte do quê? De uma estrutura maior que nós chamamos de devido processo legal, que vai lhe dar o quê? A possibilidade da ampla defesa e contraditório. Se eu mando uma carta sem aviso de recebimento e esta é devolvida sem o recebimento, eu sei que a pessoa ainda não teve a informação dessa de que será incluído, e aí eu não poderia proceder ao registro. Agora, por uma carta simples, eu torno inseguro o sistema para o consumidor, para privilegiar o setor que trabalha com banco de dados, diminuindo os custos dele, porque na visão da STJ seria muito caro mandar via R. Se não fosse a R, então um outro sistema que garantisse a comprovação do quê? Do comunicado de que o cidadão será inscrito. Enfim, e-mail, alguma outra forma que tivesse esse retorno. Vou pedir então, professor, para o senhor deixar o seu contato, se for possível, para aqueles que quiserem. Vai sair um artigo na próxima edição sobre esse assunto, e até esperando essa decisão se vai ser tomada alguma atitude da presidente. E vamos fazer o sorteio. Daí, professor, eu vou pedir para o senhor não vai ler o livro de presente, o senhor dizer 3 números para eu anotar aqui de 1 a 29, para a gente sortear 3 obras que foram doadas pela editora. E dizendo também que o livro do professor Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo, publicado pela editora Revista dos Tribunais, acredito que tem aqui na Livraria Saraiva. Quem quiser adquirir, está na 3ª edição já. Professor, o seu e-mail e daí os números, 3 números. Bom,
o meu e-mail para os colegas que quiserem trocar ideias sobre o tema. Para quem já ganhou o plano de disposição, o e-mail está logo abaixo da qualificação. Para aqueles que não têm esse planinho, fiquem à vontade. O e-mail é cristiano.hs, H de hoje, S de saúde, @uol.com.br, uol.com.br. E sobre o sorteio, primeiro número, de 1 a 29, primeiro número 7. Jorge Hanna, aqui já vem pegar o código penal comentado do professor Rogério Greco, da editora Ímpetus aqui, no próximo número. Segundo número, 19. Juliana Torres Xavier. Oi, Juliana, ganhou um livro aqui sobre direito eleitoral, ó, para tu pegar aqui pela editora Ímpetus, tá? Do Marcos Ramayana. E o último número? O último número, 23. 23. Anderson Schmidt. Não vale? Não vale? Não vale? Por que não vale? Ele disse, bom. Legislação eleitoral brasileira. Vocês sabem que a gente sempre consegue as obras de doação das editoras, então sempre há oportunidade para ganhar e participem sempre aí. E aqueles colegas que são do Tribunal de Justiça, peço a compreensão que ainda a gente não tem, sempre fez esse horário, a gente vai conversar com a livraria, conversar com os outros lugares para tentar adequar essa questão do horário. E já avisando que o projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça está em novo local, no Teatro da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Já tem data marcada, vai ser dia 27 de junho, segunda-feira, 19h30. Então dá tempo para o pessoal chegar lá. E no site vai estar as informações. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Eu fiquei muito assim, feliz com as contribuições que o senhor falou. E não tinha dimensão de como o assunto é abrangente, inclusive sobre essas questões agora com essa questão de bancos de dados, de informação, de como ele tem que compartilhar, como é possível ou não compartilhar e se isso, o que reflete isso no consumidor, né? na nossa decisão, na nossa tomada de vontade, né? Na nossa individualidade. Eu encerro e convido a todos para tirar uma foto com o professor, bem bonita, que eu vou botar na página 31 e vou fazer a entrega dos certificados agora. Muito obrigada, boa noite e até a próxima atividade. Vamos fazer a foto. Eu vou pedir para os colegas, professor, eu vou pedir para o professor ficar aqui. Pra não ter que sair, fiquem aqui, juntem todos aqui em pé. Professor, cadê o professor? Estou aqui. Fica desse lado aqui da frente. Podem vir um pouquinho mais para frente. Vou posicionar para vocês. Se vocês puderem vir um pouquinho mais para frente, que daí eu vou posicionar na frente. Isso. Mais pertinho, assim. Se vocês juntarem mais para cá, eu consigo enxergar melhor. Isso, mais um pouquinho juntinho aí, os que estão na lateral. Isso. Tá melhor. Obrigada, eu vou dar no site as fotos e eu vou começar a entregar. Quem ganhou os livros? Eu do meio? Vamos lá. Fazer entrega aqui. Deixa eu só apertar o botãozinho para parar de gravar. Aperta pra mim aí, Pedro, por favor. Se puder tirar pra mim aí de pé, é o botão de trás.